Olá, querido intercessor, que a paz de Jesus esteja com você. Nós estamos aí na nossa série e tem sido muito especial falarmos sobre a pessoa do Espírito Santo. Você está buscando o Espírito Santo, está deixando o Espírito Santo dirigi-lo na intercessão, deixando o Espírito Santo agir na sua vida, deixando o Espírito Santo revelar mais a palavra para você, deixando o Espírito Santo trazer Jesus para você, deixando o Espírito Santo agir na sua vida diária. Tem que deixar Jesus agir, buscar o Espírito Santo e Ele se revelará à sua vida. Hoje nós vamos falar que o Espírito Santo também faz algo muito, muito lindo, porque o Espírito Santo nos dá poder. E a palavra de Deus, ela é clara sobre isso. Que nós precisamos desse poder do Espírito Santo para uma vida vitoriosa. Nós precisamos desse poder do Espírito Santo para sermos intercessores. Lucas 4, 14 a 19, o nosso texto de abertura deste encontro, ele fala assim, que Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito Santo. Veja bem, Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito Santo e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. No dia de sábado entrou na sinagoga como era de costume. Levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Eu quero destacar para você aqui, Jesus realizou o ministério, Jesus cumpriu sua missão no poder do Espírito Santo. E aí nós vemos a importância que é estarmos cheios do Espírito Santo e do poder do Espírito Santo para fazermos as obras de Deus, para sermos intercessores eficazes. Se Jesus exerceu o ministério dele no poder do Espírito Santo, o que nós podemos esperar? Cumprir uma missão, cumprir o nosso ministério sem o poder dele? Jamais. Não conseguiremos nenhuma realização. Não conseguiremos alcançar a vontade de Deus e nem cumprir os propósitos de Deus. Por quê? Nós dependemos do Espírito Santo para essa realização. E Jesus falou que Ele pediria ao Pai e Ele daria outro conselheiro para estar conosco. Nós já falamos sobre esse texto. E que seria o Espírito da verdade e que Ele vive conosco, Ele estaria em nós. Então é esse Espírito Santo que Jesus falou, o outro Consolador que Ele estaria enviando, que nos dá o poder para vencermos. Nos cabe buscar esse poder. Quando Jesus subiu aos céus, ascendendo aos céus, a mensagem que foi entregue aos discípulos é que eles deveriam aguardar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, para que então eles fossem testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, esperar ali para serem cheios de poder, para então realizarem as obras de Deus. É no poder de Deus que nós fazemos a sua obra. E qual é o poder de Deus? É o Espírito Santo em nós que age com eficácia e cumpre os propósitos de Deus. É Ele que nos dá a capacitação. É esse o poder que nós recebemos, que vem do próprio Deus pelo seu Espírito. Nós percebemos que o cristianismo, alguém já disse isso, é a única religião que, além de estabelecer normas de conduta, princípios para os seus seguidores, oferece também o poder para obedecer e permanecer escolhendo obedecer. Interessante, né? Porque muitos falam que é para fazer isso ou aquilo, mas quando Jesus nos falou como nós deveríamos viver, Ele também nos disse a fonte de poder para que nós pudéssemos realizar a sua vontade e fazer a sua obra.
E essa fonte de poder é o Espírito Santo em nós. Esse é o grande diferencial. Revelamos estar cheios do poder não apenas nas reuniões da igreja local, quando nós oramos juntos, quando estamos em comunhão, mas também o nosso viver diário. Esse poder é para o nosso cotidiano, para vencermos nos relacionamentos, para termos direcionamentos. Nós falamos no encontro passado sobre o espírito de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, temor do Senhor que nós precisamos, nós dependemos. E o Espírito Santo é tudo isso. E Ele vem sobre nós e nos dá toda a capacitação que nós necessitamos para viver também a vida cristã. Então, quando nós temos o Espírito Santo agindo em nós, a nossa natureza é renovada, o fruto do Espírito começa a acontecer na nossa vida, quando nós temos o Senhor morando em nós. Nós precisamos desse poder, você intercessor precisa do poder do Espírito Santo para interceder com eficácia. Como? Busque. Se pedirmos, ser-nos dado. Tiago já nos diz assim, né? Vocês não têm porque não pedem. Então, se nós pedirmos, e essa é a vontade de Deus, sim, é a vontade de Deus que sejamos cheios do poder dEle. É a vontade de Deus que façamos as obras dEle. E Ele vai nos dar, então, o poder para isso, inclusive na intercessão, inclusive para desenvolvermos, né, essa caminhada de oração frutífera, nós precisamos do poder do Espírito Santo. E esse poder vai nos dar graça na batalha espiritual. Sem o poder do Espírito Santo, você não pode guerrear espiritualmente. Não intercede com eficácia e não guerreia contra o mal. Porque é no poder do Espírito Santo, pelo nome de Jesus, sim, que as forças das trevas são repreendidas, mas no poder do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, nós realizaremos as obras de Deus. Quando então Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou para a Galileia, ele pôde então realizar as obras. E ele falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para fazer esta obra. Então é um modelo para nós. Nós fazemos as obras de Deus, nós somos eficientes no nosso ministério por obra e graça do Espírito Santo, pelo seu poder que age em nós. É esse poder que faz toda a diferença. Mas também o Espírito Santo, ele revela a palavra para você. No nosso encontro 10, o texto de João 16:13 fala que quando o Espírito da verdade, né, ele vem, Jesus disse isso. Então esse Espírito, ele vai nos guiar em toda a verdade. Ele não vai falar de si mesmo, mas ele dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará o que há de vir. Então ele é um Espírito que revela a palavra de Deus para nós, e nos orienta sobre a nossa caminhada e revela também os propósitos futuros de Deus. Ele nos guia em cumprimento, palavra a ser cumprida ainda. Ele traz a palavra logos e a palavra rema. O Espírito Santo age tanto pela palavra escrita, a palavra de Deus, como também o Espírito Santo age em nós, também trazendo palavra, vivificando esta palavra, agindo nessa palavra e também nos dando palavras diretivas. Na intercessão acontece muito isso. Você precisa orar por uma situação, você não tem uma orientação clara, mas o Espírito Santo revela, então ele traz uma palavra bíblica para aquela situação. Como você deve orar para aquela situação? Ele te dá uma direção e você vai então pleitear, você vai guerrear no mundo espiritual, porque a palavra é espada, lembra? A palavra é espada do Espírito. Então você vai manusear, né? Você vai empunhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, você vai guerrear no mundo espiritual. Ela é espada, ela penetra, ela alcança, ela entra na guerra espiritual, ela age, porque ela é sábia, com toda a sabedoria, e ela faz a obra de Deus naquele lugar. Então é muito tremendo como a palavra de Deus age, mas nós precisamos liberar essa palavra, nós precisamos falar no poder do Espírito.
Na intercessão, muitas vezes isso acontece. E Deus quer te usar dessa forma para você liberar a palavra de Deus. Para entender a vontade de Deus para a nossa vida, para caminharmos, nós precisamos orar para que o Espírito Santo, então, diríamos assim, sente-se ao nosso lado e nos guie até na nossa leitura da palavra, porque Ele é o autor da palavra. Ele nos guie nessa leitura, Ele ministre, Ele nos dê discernimento da verdade revelada para aplicar no nosso coração em primeiro lugar e também para serem usadas nas nossas orações, a partir daquela palavra. Muitas vezes eu digo, Senhor, como devo orar por isso? Senhor, qual é a tua direção? Muitas vezes Deus traz palavras bíblicas, Deus traz textos de apoio para, a partir dali, estar lutando e intercedendo e caminhando em oração a partir daquela linha da palavra, daquela linha de oração. E em outros momentos, Deus traz uma visão, Deus traz uma direção, uma outra linha através de uma visão espiritual de como se deve orar e guerrear e combater. Outras vezes o Espírito Santo mostra algo que está escondido naquela situação em que você deve entrar ali e naquele ponto-chave colocar a espada do Espírito e romper e quebrar. Outras vezes vem uma palavra de ordem, uma declaração profética no mundo espiritual para irromper algo no mundo espiritual para um novo tempo. Tudo isso acontece, tudo associado sempre com o poder e a palavra. Sempre aprenda isso, o poder e a palavra caminham juntos. Logo você tem que ser o quê? Um grande conhecedor da palavra de Deus. Você tem que ter a palavra de Deus todos os dias, lendo, estudando e também meditando na palavra de Deus. E a palavra, e você vai aprender a orar cada vez melhor a partir dessa palavra, que o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, a palavra vai ser trazida na hora da intercessão. A palavra vai ser liberada na hora de intercessão. A visão virá, e daí, orientado, em linha com a palavra, com a mente renovada pela palavra de Deus, você vai discernir como orar por aquela situação. E Deus vai te dar caminhos totalmente novos e diferentes. Porque muitas vezes a gente está orando de uma forma. E tem um ditado que fala, não adianta malhar em ferro frio, né? Então, o Espírito Santo que aquece, é o Espírito Santo que transforma. E daí sim, com o martelo da palavra, aí sim o molde acontecerá. O rompimento acontecerá, a quebra acontecerá, a mudança acontecerá. Mas é essa associação do poder e da palavra. Então o Espírito Santo revela a palavra para você. O Espírito Santo traz a palavra para aquela situação, para aquela ocasião, dirigindo como você orar e aplicar aquela palavra. Muitas vezes, um tempo de intercessão, umas semanas atrás, Deus trouxe, foi tremendo. Foram 3 capítulos de Jeremias, da palavra, que se aplicavam àquele quadro, àquela situação espiritual. E à medida que eu li em alta voz durante a reunião de intercessão, ia lendo aquela palavra era exatamente o que estava acontecendo, era algo assim tremendo, com uma aplicabilidade da palavra de Deus. E é o Espírito que traz. Foi o Espírito Santo que me trouxe. Abra em Jeremias. E eu parei, abri em Jeremias e ali havia uma linha, aonde abri ali e segui, entendi que era nos primeiros capítulos, e daí Deus me guiou ali e entendi claramente que era aquele texto. E à medida que lia, então eu fui entendendo espiritualmente aquela situação para orar melhor, para orar bem, à medida que eu entendia espiritualmente como orar. Você compreende? É algo profundo. Eu sei que estou falando algo que vai além do conhecimento de muitas pessoas. Pastor, eu nunca orei dessa maneira. Peça, Espírito Santo, eu quero orar. Revela-me tua palavra sobre a situação, como eu devo orar. Outro dia também, outra situação, de uma crise muito grande, uma pessoa pediu que estivesse dando uma cobertura de oração em uma situação. E eu disse, Senhor, que linha seguir aqui? Senhor, o que o Senhor... E daí o Espírito Santo me trouxe claramente um texto ao coração. E eu comecei a orar a partir daquele texto. E ali declarações proféticas aconteceram. Experiências espirituais
E ali Deus fez uma grande obra. Depois encontrei a pessoa e perguntei, e eu disse, a partir assim, assim. E Deus disse para orar sobre isso e pedir isso para você. E a pessoa disse, é isso exatamente que agora nós estamos sentindo. Era a palavra certeira para aquele tempo, para aquilo que eles precisavam. E Deus me guiou naquela oração. Eu não sabia, mas o Espírito Santo sabia. Então o Espírito Santo levou como eu deveria colocar. O Espírito Santo nos faz orar bem, guarde isso. E às vezes a gente tem que dizer, Senhor, eu não sei como colocar isso, Senhor, eu não sei como orar. Senhor, essa situação... E você, às vezes você vai até orar um tempo em línguas estranhas, você vai colocando, vai dependendo, escolhendo ouvir o Espírito. Isso demanda tempo, né? Isso não é coisa de 2 minutos, ok? Não é oração relâmpago. Tem o tempo da oração relâmpago, tem o momento da intercessão rápida, né? Você está aqui, né? Você sai, vê um acidente, você estende a mão e clama, né? Você clama por aquela pessoa, você libera ali uma palavra. Então é muito rápido. Agora, existe aqueles momentos em que você vai ter que caminhar num processo de intercessão, numa conquista espiritual. E aí você vai caminhar com o Senhor e entender nele o que Ele está construindo, o que Ele está fazendo naquele processo. Como que você deve entrar ali orando para cooperar com Deus no que Deus quer fazer. Então isso tudo precisa tempo com Ele, você precisa entender nele para orar bem. E é isso que o Espírito Santo faz quando Ele nos revela a palavra, Ele nos enche de poder e nos revela a palavra. O Espírito Santo, Ele nos ajuda nas batalhas espirituais. A palavra vem muitas vezes numa batalha, num enfrentamento, uma palavra certeira para você combater no mundo espiritual, aonde o inimigo está escondido, alguma coisa que está acontecendo que ninguém está percebendo. Então o Espírito Santo traz aquilo para combate. E ali vem uma palavra, às vezes uma palavra que você nunca citou, que você nunca, até você leu, mas está lá na sua memória, mas o Espírito Santo traz, por isso precisa ler a palavra, precisa estudar a palavra, que daí o Espírito Santo traz a palavra para aquele momento ela ser utilizada como ali o ataque, a espada que penetra e que rompe barreiras. Amém? Então que nós possamos, nos encher de poder, buscar o poder do Espírito Santo e depender dele, usando a palavra de Deus, a palavra que o próprio Espírito Santo inspirou os seus autores. Ele vai nos dirigir. E a palavra que precisamos também para aquele tempo, às vezes é uma palavra rema, uma palavra-chave que Deus vai dar, uma palavra de ordem. Então Ele vai falar no teu coração, na hora da intercessão, e você vai poder usá-la para a glória e para a honra de Deus. Amém? Essa semana seja uma semana que você busque no Senhor poder do Espírito Santo e mais da palavra. Que você se dedique diariamente à palavra de Deus. Que você leia a palavra em espírito de oração, de busca, faça a sua devocional diária, deixe Deus ministrar, para depois entrar no seu tempo de oração. E você vai ver como isso será abençoador sobre a sua vida de oração. Pai, eu te agradeço pela vida dos teus filhos e peço uma semana, ó Deus, poderosa. Enche-os, Senhor, enche-os, Pai, mais e mais do teu Espírito e usa-os na intercessão. Que os momentos com a palavra sejam momentos de revelação. Que eles comecem a receber, Senhor, direções específicas para orar sobre situações e também como orar por essas situações, que o Senhor nos ensine no caminho da intercessão. Querido Espírito Santo, Tu és mestre por excelência. Eu te peço, ensina os teus filhos no caminho da oração, que eles cresçam como intercessores e como guerreiros do Senhor, para a glória e honra do Teu nome. Assim seja. Amém. Deus os abençoe. Uma semana de poder e uma semana com a palavra para todos vocês.